Podemos ler uns versículos no capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. E essa porção toda, tenho em mente falar umas palavras sobre casamento, mas sem deixar de mencionar esses que não têm se casado. E nós sabemos que, por vários motivos, né, como nós vemos aqui, a pessoa pode decidir por si mesma a ficar assim, sem se casar. E esses que estão assim, ou que ficarão assim, podem ter toda certeza que o Senhor saberá recompensar aquilo que essas pessoas fizerem por fé. Algo que pode ser realmente para a glória de Cristo e certamente será para a bênção dessas pessoas também. O estado normal, né, do homem é realmente casarem-se. Mas há, isso que nós vemos aqui, alguns que por alguns motivos, o Senhor também fala disso nos evangelhos, né, e eles então não se casam. E o que, na verdade, interessa tudo é que, seja lá o que for feito, seja feito no Senhor, como nós lemos aqui.
Esse feito no Senhor, né, que seja no Senhor, no versículo 39, nos fala conforme ao que o Senhor tem ordenado. E sobre os casados, né, que eu gostaria de falar alguma coisa, porque há assuntos que eu tenho ouvido apenas em casamentos. Vários casamentos que nós fomos, então, os irmãos falam de princípios, coisas tão preciosas, tão necessárias, né? Mas depois nós não mencionamos mais, nós esquecemos. E nós devemos saber que não só no casamento, no ato do casamento, mas na manutenção do casamento também são princípios importantes que nós temos na palavra de Deus. Podemos ler em Gênesis, uns versículos em Gênesis 1. Deus, ao criar todas as coisas, Ele menciona, né? Talvez, não sei se todas, mas quase que cada uma delas, que era bom. Versículo 10, por exemplo, no final do versículo. Juntamente das águas, chamou mares e viu Deus que era bom. No versículo 12, a terra produziu erva e no final viu Deus que era bom. E vários outros versículos. Depois nós temos no versículo 24... 24 e 25, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E foi assim. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a mulher, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E no final, no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o dia sexto. É interessante, depois que ele faz o homem e a mulher, e nós sabemos como foram feitos, né? O homem do pó da terra, a mulher não do pó da terra, mas da costela de Adão, né? Nós também vemos não dos seus pés, não da sua cabeça. Isso significa não para ser pisada por ele e também não para ser a cabeça, né? Mas da sua costela, do seu coração, ele formou, ele edificou a mulher. E depois de tudo isso, então aí ele viu que tudo era muito bom. Então o casamento, né, a união do homem e uma mulher, é algo visto por Deus, né, como muito bom. O homem, né, e a mulher, eles são realmente abençoados por estarem unidos em matrimônio. Em Hebreus capítulo 13, se não me engano. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então é algo que é para ser louvado, é para ser venerado, né? O matrimônio. Quanto a adúlteros, quanto à fornicação, Deus julgará isso. Não é coisas que estão dentro dos planos de Deus, né? E então nós temos algo que nós precisamos tomar todo cuidado, né, na manutenção desse matrimônio.
Uma assembleia, ela depende muito disso. Não parece, mas uma assembleia, um pai de família com sua esposa, e se tem filhos, sabe, na assembleia é algo de peso, é algo que traz segurança. Nós devemos realmente prestar muita atenção, né, nessa instituição do casamento, porque ela diz respeito a Cristo, à Assembleia, tanto que é uma figura, né, de Cristo e a Igreja, o matrimônio de um homem e uma mulher. Deus tem isso assim com muito cuidado, né, tem prazer no matrimônio. E é algo que é importante, não só para a própria família, né, a união, e como também para os filhos, e um testemunho também de vizinhos, e, enfim, de trabalho e tudo. Então é algo que muitas vezes vocês vão falar, porque você está longe de casa, você está muito romântico, querendo falar. Não, mas não é, realmente é algo que nós precisamos, sabe, ser estimulados na manutenção desse lar que nós temos. Tanto para nós mesmos, né, como para os nossos filhos, vizinhos e pela Assembleia também. E nós podemos voltar lá em Efésios 5, 23, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros uns dos outros, somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Interessante, uma mulher, ela fala aqui que sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ela deve ser submissa. O marido, amar sua mulher. Um marido sábio, ele vai saber como ele conquistar o respeito da sua esposa, para que seja mais fácil para ela se submeter à palavra de Deus. Porque não é uma questão de forçarmos alguém a se submeter a nós. No caso, o marido forçar a esposa a submeter a ele. Mas se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus. Porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Então, ela deve ser submissa à palavra de Deus, estando submissa ao seu marido. Mas o marido deve procurar, né, tornar mais fácil para ela se submeter à palavra de Deus. Vocês vão pensar também que eu estou falando aqui porque a Gina está longe, né? E é verdade. Nós falhamos muito nisso, não estou nem pensando em alguém especial.
Só olhando para mim mesmo e vendo que realmente é uma necessidade que nós temos. De tornar, né, fazer as coisas mais fáceis, para que ela possa conquistar a ela o respeito, né, para que ela possa se submeter à palavra de Deus. E a mulher sábia, ela também não vai, ela vai procurar o seu marido, que o seu marido tenha o seu próprio lugar. Ela vai ajudar para que o seu marido enxergue o lugar que ele tem no lar e não vai querer tomar para ela esse lugar que é dele, como cabeça da casa. Então são duas coisas assim, e nós dependemos do Senhor para isso, né? Como que eu, como marido, vou tornar mais fácil para minha esposa se submeter à palavra de Deus, e como eu, como esposa, vou ajudar, né, para que meu marido tome o lugar de cabeça que ele tem em fazer certas coisas que cabe a ele fazer, e muitas vezes, né, ele não faz, então eu vou e faço. E não, nós devemos realmente, né, buscar essa sabedoria do Senhor em como fazer isso, em como fazer com que ele, né, tome o seu próprio lugar. E é claro que eu tomando esse lugar, logicamente eu não vou estar sendo uma auxiliadora, né, uma ajudadora, como ela foi posta, né, em Gênesis. Agora, o que acontece na prática funciona assim, como se fossem duas engrenagens que vão suportar toda a carga de um lar. Essas engrenagens estão carregadas, né, um eixo onde está toda a carga de um lar, e elas duas engrenagens estão juntas para fazer rodar isso, para esse lar continuar, para essa vida, os filhos, os negócios e tudo vai estar sobre, com toda a sua carga nessa engrenagem. E quando há força, né, entre uma engrenagem e outra, nós sabemos que há um atrito. E alguns de nós sabemos que esses atritos muitas vezes são ruidosos. Né, os filhos ouvem, às vezes até os vizinhos. E esse atrito, porque a carga, ainda mais quando a carga começa a ser maior ainda, e filho em escola, e pagar tanta coisa, e começa a aumentar a carga, começa a aumentar o atrito, o ruído começa a ficar maior. E só tem uma maneira, né, de nós realmente fazer com que essa engrenagem não produza esses ruídos, não sofra esse atrito. E isso nós falamos do amor. O amor nelas, nas engrenagens, e entre elas, é o que vai fazer com que essas engrenagens que estão com essa carga toda funcionem silenciosa, calma e duradouramente. Duas engrenagens funcionando sob carga sem óleo, elas estragam toda, elas roçam toda, acaba, os dentes não vão funcionar mais. Então esse amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor em nós, e também entre nós, entre o marido e a esposa, isso aí é que vai fazer com que as coisas funcionem silenciosamente, duradouramente, e que nós podemos, então, realmente não ter esses atritos, né, que vão causar, logicamente, danos aos ouvidos, nossos filhos, nossos vizinhos. Depois, a consequência disso, nós trazemos também para a Assembleia, também para o nosso trabalho,
E tantas vezes nós achamos que o trabalho traz problema, nós estamos, né, estressados, cansados, trazemos problema polar. Mas ali, na verdade, esse amor entre marido e esposa, esse óleo, né, entre essas engrenagens, vão fazer com que nós realmente saiamos dali, desse lugar, amaciados, por assim dizer, e vamos ao nosso trabalho, e principalmente na Assembleia, que onde o inimigo quer atacar com esses atritos no lar, o inimigo tem um pensamento, talvez vários, né? Ele quer destruir nossos filhos, ele quer destruir nosso casamento, mas por quê? Porque ele quer destruir uma Assembleia. E a repercussão dele vai ser na Assembleia congregada. Sabe, nós estamos em atrito em casa, nós também vamos ter atrito com os irmãos, nós vamos ter... Eu repito, eu não estou falando isso acusando ninguém, sabe? É uma coisa que realmente em mim acontece, eu vejo em outros também que acontece realmente. E tem essa finalidade, né? O último lugar que vai cair na Assembleia é onde, então, terminando ali, atacando ali, né? Nós podemos até dizer que nós estamos destruídos completamente. Destruídos na Assembleia, no nosso lar, no nosso trabalho, a consequência disso vai ser assim, sem fim, por assim dizer. Né? E em Efésios capítulo 6, porque isso diz respeito ao lar também, versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Primeiro aqui nós vemos um versículo bom para os pais, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Nós gostamos de ouvir isso, né? Porque realmente é a parte que é a responsabilidade, né, dos filhos. Ontem nós falamos sobre alguns filhos que, por falha nossa, dos pais, por suas próprias paixões, por sua própria vontade e muitas vezes por descuido deles mesmos, dos próprios filhos, caíram na mão do inimigo. Né? Então, é algo que nós devemos pensar, né? E aqui ele está falando, filhos, obedecei. Sede obedientes aos vossos pais. Vocês também têm uma responsabilidade. Vocês também têm uma vontade. Vocês também podem ser enganados, iludidos por qualquer coisa. Então, é uma parte também que vocês mesmos têm que andar com cuidado, porque se vocês andarem descuidadamente, o inimigo pode, realmente, vocês podem cair na mão do inimigo. Aquela interrupção que nós falamos ontem, né, é algo muito precioso, porque nós que temos visto nossos filhos nesses perigos, nós vemos que ali eles vão estar ao cuidado do Senhor. Amém. Calo minha boca e deixo nas mãos do Senhor. Mas eu, quanto filho, eu devo tomar cuidado. Eu não posso andar descuidado na minha vida cristã, nos meus relacionamentos, nos lugares que eu vou, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Eu não posso me descuidar, porque realmente o inimigo eu posso cair na mão dele, enganado por ele. Então, é uma parte, né, que cabe a cada um dos filhos. Sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Inclusive é um mandamento que havia na lei, e esse é o primeiro mandamento com promessa. Se obedecer, eles iam ter vida longa aqui na terra, uma vida próspera aqui na terra. E isso aqui serve para a terra, viu? É para vocês aqui na terra.
No céu, quanto a crer em Cristo e ser salvo, essa é outra coisa, nossa herança celestial. Mas vida, né? Salvação da vida, o Luiz estava falando agora até, salvação da vida, sabe, nossa, aqui, né? Essas coisas nós devemos estar atentos para não cairmos nessas ciladas. Há um versículo em Romanos fala que somos salvos pela sua vida, a vida de Cristo. Ele vivo agora, cuidando de nós aqui nesse mundo, cuidando da nossa vida, para nós vivermos aqui. E depois continuarmos, né, na Assembleia, também ajudando na palavra, ajudando os irmãos nos hinos, na palavra. É tudo coisa que é salvação da vida, uma coisa para nós aqui nesse mundo, no nosso trabalho. E depois vamos querer ter também uma esposa, um esposo e filhos. Então, vida longa, a obediência, né, a sujeição à palavra de Deus, que fala que devemos ser sujeitos aos nossos pais, né? Isso também, logicamente, tem toda essa promessa, né, de vida aqui na terra. E depois os pais, agora os filhos que gostam, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e na demonstração do Senhor. Isso aqui é também algo que é difícil para nós pais admitirmos, é difícil nós agirmos, mas realmente nós vemos que temos perdido alguns, né, por causa disso aqui. Sabe, falhamos na demonstração, em criá-los no Senhor. Nós acertamos muitas coisas também, né? Graças a Deus. Nós colocamos nossos filhos dentro do terreno cristão para ensinar a eles as coisas cristãs. Sabe? Começando pelo batismo, né? Lugar de morte, porque um pai que quer ajudar seu filho, mas só dando a ele as coisas desse mundo, só achando que a morte não tem que ter lugar, que ele pode viver a sua vida, sabe, normal, aí vai dar todo bom estudo para ele, vai dar o que ele precisa, ele vai ter tudo em casa, o melhor computador, o melhor, depois o melhor carro, dando só essas coisas, sem ensinar para ele que primeiro começa com a morte, ele tem que passar pela morte. Morto para esse mundo, isso nos fala o batismo, deixa para trás isso, e nessa posição, então, cristã, aí sim ensiná-los a demonstrar no Senhor. E realmente é difícil para nós falarmos como pais, né? Porque não tem, vou dizer assim, não tem bom. Nós somos tudo falhos, erramos e tudo mais. Às vezes nós irritamos nossos filhos. Ao invés de nós auxiliarmos, ver as coisas boas que ele tem também para procurar incentivar aquilo, nós somos negativos, sabe, desanimamos ele no caminho da fé, forçamos às vezes a fazer o que não gosta de fazer e, como nós chamamos, né, batemos de frente. Muitas vezes, pum, 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 desanima. Então, realmente, eu não estou dizendo, repito, que eu fui um pai que realmente fez o que era certo, sabe? Não, muitos erros, vocês assistiram, não tenho necessidade de contá-los. Mas é a palavra de Deus. E eu acho que eu falei esses versículos, esses pensamentos, somente para nós trazermos a memória, sabe, da manutenção desse casamento, a manutenção desse lar, a manutenção das coisas na Assembleia. Os filhos amanhã poderão muito bem auxiliar, sabe, na palavra de Deus. Eles poderão ser pessoas que ensinam, que ajudem a outros. Eles poderão ser evangelistas, sair e pregar o evangelho. Às vezes eles têm esse dom, terão vontade, ou farão o papel, né, de um evangelista, como Timóteo, por exemplo, faz o trabalho de um evangelista, né? Ou tantas outras coisas que nós necessitamos tanto, né, na Assembleia. E então nós necessitamos incentivar
instruir, incentivar nossos filhos para que eles possam realmente serem tocados por isso, né? E dar valor, os filhos, né? Darem valor às coisas do lar. Saber realmente o que o pai quer que faça, porque o pai está querendo algo que vá colocá-lo realmente numa posição que ele possa ser útil, tanto para ele mesmo, né? Como para a Assembleia, como não digo para o mundo em si, né? Mas para o trabalho que ele terá no futuro, né? Então, todas essas coisas, eu acho que eu tinha vontade, irmãos, de recordar esses pensamentos, sabe, essas coisas. Eu sei que não é tudo, né, que outros têm coisas para falar também, mas lembrar isso, sabe, que o inimigo quer atacar no lar, ele tem em vista principalmente a Assembleia. E somente com o amor, né, de Deus, com o amor que Deus derramou em nossos corações, né, pelo Espírito Santo, nós podemos fazer essas coisas funcionar realmente, sabe? Tanto o casal, como a família, os filhos, como na Assembleia também, sabe? Esses atritos, essas coisas que tanto perturbam, atravam. Vocês sabem que duas engrenagens sem óleo, antes delas quebrarem, vai travando, sabe? Vai travando, vai remontando um dente com o outro, vai travando, no fim, ou ela arrebenta toda mesmo, ou trava de uma vez, para. Então, se nós não tivermos esse amor, né, que não é nosso, logicamente, repito, é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, nós não tocaremos, nós não conseguiremos, sabe, romper a força que está contra, né, essa carga que nós temos, principalmente, né, falando no nosso lar. Ainda bem que a gente tem a palavra, né, como exemplo, porque nenhum de nós poderia falar sobre um assunto como esse, né? Mas em João 2, houve um casamento e o Senhor esteve ali. João 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra com as suas para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nós vemos que o vinho é uma figura da alegria, né, do gozo. Em alguns casos também sobre a questão da carne, né, mas aqui o vinho como uma coisa, uma alegria diante das coisas de Deus. E o casamento é para ser algo de gozo na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala que preferia que não casasse, porque os tais teriam tribulações na carne. Realmente, a gente aprende depois que casa. Quem não casa, não acredita, não crê. A maioria, né? Mas é
realmente são provas que nós passamos, mas aqui fala dessa água que foi colocada e que o Senhor transformou em vinho. E essa alegria no casamento, ela vem por nós estarmos conformados pela palavra de Deus às coisas de Deus, à vontade de Deus. E isso se transforma em vinho, em alegria no nosso relacionamento também. Nós não somos capazes de produzir essa alegria, porque cada um tem a sua vontade. Fala o marido cuida nas coisas do mundo em como agradar a sua mulher, e a mulher cuida nas coisas do mundo em como agradar seu marido. Como o Bill falava, nós somos um, e quando casamos, viramos meio, porque são dois numa carne. E assim nós nos preocupamos de agradar ao outro. Mas para agradar ao outro, eu preciso deixar as minhas vontades de lado. E a palavra de Deus e o Senhor tem esse poder na nossa vida de nos conformar para que nós possamos agradar o nosso companheiro ou o nosso marido, nossa esposa. Mas esse trecho é interessante porque o casamento é um lugar de bênção, é um lugar onde deve haver alegria. E nós devemos cultivar e exercitar diante do Senhor para que essa alegria seja desfrutada, tanto pelo casal como pelos filhos. E como eu disse no início, ainda bem que tem a palavra, porque a palavra que nos mostra que pode haver isso, porque nós falhamos bastante, mas nos alegramos de que a palavra pode nos dirigir os sentimentos, os pensamentos, os corações para esse caminho. Não importa se nós temos um dia de casado, 10 anos, 20, 50, quantos anos, todos eles vão ter que sempre voltar para essa mesma linha. Mais uma vez aqui, essa água é uma figura da palavra de Deus também. E esses vasos, são cheios de água, então nós podemos fazer várias aplicações, nós também, como pai, mãe, filhos, na casa, no lar, onde enche esses vasos de água, da palavra do Senhor, ela está sempre ali presente e sendo lida, comentada. Isso daí, essa palavra dentro desses vasos de barro, essas talhas de barro que somos nós, o Senhor pode transformar em vinho. O Senhor pode transformar essa palavra em alegria para nós. Aplicando essa palavra, colocando essa palavra em nós, talvez nós vamos pensar, olha, mas essa palavra muitas vezes me impede de várias coisas, me proíbe certas coisas, diz para mim que não fica bem eu fazer certas coisas. Mas o Senhor vai transformar isso em vinho. Ele vai transformar isso em alegria para nós. A palavra em si, só nós, mas o Senhor vai transformar isso em alegria para nós. Principalmente, aplicando para as crianças, para os filhos em casa. Isso é muito importante. As crianças, principalmente, você vai enchendo de água, esses vasinhos, e você não vê muito fruto na hora, e as crianças também não gostam muito. Aquele problema no lar. Mas o Senhor vai transformar isso em vinho, vai transformar isso em alegria, um gozo na vida deles também futuramente.
Desculpa, Luiz. Marcos capítulo 11, está no nosso horário, mas só um versículo para consolo. Marcos 11, 1 e 2. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho no qual ainda não montou um homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém lhe vos disser, por que fazeis isto? Dizei, o Senhor precisa dele, e logo o deixareis trazer daqui. Versículo aqui. O versículo 7. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou-se sobre ele. O Senhor se assentou. Lembrando esse versículo nós estamos falando, né, da submissão à palavra, né? Tanto o marido, a esposa, os filhos. Só que aqui nós estamos encontrando um caso, né, esse jumentinho, que ninguém tinha montado nele. E um jumentinho que ninguém montou, ninguém vai montar. Só que o Senhor falou, vai lá e traz o jumentinho. E o Senhor se assentou e ele ficou quietinho e entrou em Jerusalém, levando o Senhor. Então tem coisas, né, que muitas vezes nós vemos que em nós, eu estou dizendo não só dos filhos, né, dos pequeninhos, dos jumentinhos, né, mas estou dizendo de cada um de nós, sabe, que tem coisas que às vezes não é difícil, né, e nós devemos entender que o Senhor pode. Muitas vezes nós realmente não... Então nós temos que pegar isso e levar para o Senhor. E o Senhor pode. Ele pode mudar toda essa dureza ou a rebelião e tudo mais. Ele pode transformar isso aí. Então nós devemos ter paciência e ver que ainda não terminou. O tempo ainda não terminou. O Senhor está trabalhando, então quando nós depararmos com alguma situação, o Senhor pode mudar. Nós vamos ter um casamento perfeito com o Senhor nos céus, né? Cristo e a Igreja, todos nós desfrutaremos dessa plenitude, sem faltar nada, com todo o gozo, perfeitamente, por toda a eternidade, sem exclusão de ninguém. É isso que nós esperamos e vamos ter, né? Talvez hoje ainda.